Fala pessoal, eu sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje nós vamos falar da maior plataforma da BR, Genie Z80/60. Vamos conhecê-la. Genie Z80/60. Então, assim como já foi falado no vídeo sobre nomenclaturas, né, essa daqui é uma máquina articulada de 80 pés com alcance horizontal de 60 pés. Basicamente, aí, resumido, é uma máquina de 26 metros de altura de trabalho. No mercado, a Z80 ela acaba sendo uma máquina, a gente pode dizer que ela não é muito querida, né, dentro dessa medida aqui de 26 metros. Por quê? As pessoas preferem a concorrente dela, a JLG 800AJ, né, que é essa aqui, está passando na tela de vocês, é uma foto dela só para poder reconhecer o equipamento. Mas por que essa máquina aqui acaba sendo preferida? Pelo seguinte sentido, os sensores dela, de inclinação, né, de nivelamento, são todos sensores computadorizados, sensores eletrônicos. Então acaba que sendo uma máquina com uma segurança um pouco maior, pelo fato dela fazer o controle não somente por um nível de bolha, né, mas sim por níveis eletrônicos. E, porém, com isso ela acaba sendo uma máquina que é um pouco mais lenta no deslocamento dela, né, do braço, e também é uma máquina que ela trava mais. Então, se você estiver em desnível, se estiver em uma rampa, se você estiver subindo o braço e o nivelamento, né, você não esperar o nivelamento fazer, e aí você for mexer nele e ela ficar desnivelada, ela vai travar. Então são alguns pontos cruciais desse equipamento, que você precisa, além de tudo, aprender a mexer efetivamente com ele, para evitar os chamados por erro de operação. Então agora vamos fazer um passo a passo da máquina aqui, conhecendo ela no geral. Aqui a gente tem a parte do painel da máquina, né? Então, como todas as outras, você tem aqui o botão Stop, a chave que seleciona, né? Aqui é desligado, aqui é o chassi, e aqui é o comando lá do cesto lá em cima pela plataforma. Então essa máquina dispõe de um display, né, onde aqui ela mostra código de falha, orímetro, rotação do motor, pressão de óleo. Então diversos itens você consegue ver aqui. E aí ela não tem aqueles botões, né, no caso dela são esses de pulso, como se fosse um adesivo, né, que tem o próprio botão. Então, ou seja, esse botão verde aqui é onde você faz a ignição do equipamento. Esse botãozinho aqui, ele é o aquecimento de vela, então vamos dizer que está um dia frio, alguma coisa, o ideal é você segurar ele por questão de uns 5 segundos, 10 segundos, para as velas do motor poderem aquecer, e aí depois você faz a ignição dele. Esse botão, ele é para você alterar entre a rotação baixa e a rotação alta do motor. Né? Aqui, esse daqui não é utilizado, que é só um caso de um equipamento híbrido. Esses botões, eles são utilizados para você mexer no display. Aqui é para você fazer o movimento de forma rápida, né, com o coelho, aqui com a tartaruga, então de forma mais lenta. E esse daqui é o botão referente à descida de emergência, né? Então é o que ele funciona independente do motor, ele funciona pela bateria da máquina. E aí cada botão desse equivale a uma função. Então aqui o cesto, aqui o giro da base, braço primário, braço secundário, jibe, nivelamento do cesto. Certo? Então, basicamente, aqui eu joguei lá para cima agora, mas todos os comandos da máquina estão aqui. Aqui nós temos o bloco hidráulico da máquina. Então, toda a parte hidráulica dela passa por aqui. Todas as válvulas, funções, solenoides, tudo. Né? Então as mangueiras das funções dela passam por aqui. Aqui você tem o tanque de óleo hidráulico, filtro de óleo hidráulico, ali é o radiador de resfriamento do óleo hidráulico, tanque de combustível, e esse daqui é o equipamento que faz o giro da mesa. Né? Então o giro para um lado e para o outro é feito exatamente por aqui. Esse comando, ele foi mostrado, né, no vídeo sobre descida de emergência, né? Por quê? Você tem aqui, pela bateria, a descida de emergência, né? E aqui, ó, pode ver por aqui, aqui é o comando da chave, onde é o formato ligado, né? Aqui
a área de serviço do pessoal da manutenção, e aqui o recovery. Exatamente, vamos dizer que não deu certo recuperar a pessoa por aqui, os técnicos ainda têm essa opção. Então essa máquina, ela tem essa opção a mais de segurança. Isso aqui é mais utilizado exatamente quando o sensor de nivelamento ele trava de vez. Aqui está o coração do equipamento. Então nesse caso essa máquina é um motor Perkins, né, modelo 804. Aqui a parte de radiador, alternador, motor de arranque, a bomba de combustível dela está aqui. Então aqui são os filtros também referentes ao sistema hidráulico dela. As duas baterias, onde uma bateria serve para o motor, né, para ignição, e a outra bateria é exatamente para o sistema de segurança, o sistema de descida de emergência. Então, só nisso daqui vocês já percebem como é importante essa questão de descida de emergência e que você não deve utilizar ela sem a real necessidade. Essa caixinha aqui é onde ficam alguns relés do equipamento, né? Então aqui, ó, você tem a bomba de função e a bomba de tração dela. Então são as bombas, elas ficam acopladas juntas porque utilizam o mesmo eixo do motor, né, mas são bombas distintas. Aqui fica o filtro de ar. A parte de pneus do equipamento, né, eles são pneus preenchidos. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha aqui embaixo no link, onde a gente foi fazer a visita até o pessoal da Grip Master, que eles trabalham exatamente com esse preenchimento do pneu. Então esse pneu aqui, ele é um pneu preenchido, né, então ele pode furar, pode cortar tudo que não apresentar risco para o equipamento. E é um equipamento 4x4, né, pelos dois cubos aí iguais, você identifica isso, né, de forma simples. Mostrando aqui a parte agora do painel do cesto, né, então ela difere um pouco das máquinas menores, né, 45 ou 60 pés. Porém esse painel aqui ele é equivalente às máquinas 80, 125, 135 pés. Então, ou seja, aqui você tem o botão stop, né, ela está com o comando lá para baixo, então, mas aí o painel ele acende com as luzes indicativas. Então aqui nós temos, apertando esse botão, você muda entre o coelho, que seria a aceleração alta, né, só que somente se você apertar o pedal. Então, ou seja, o que é isso? Ela vai ficar normalmente na rotação baixa, se eu apertar o pedal, ela sobe a rotação. Aqui é o modo tartaruga, que ela vai ficar com a rotação baixa, independente do pedal ou não. E aqui no modo aceleração alta, independente do pedal ou não, vai ser sempre alta. Esses comandos aqui, eles servem exatamente para a máquina quando ela tem direção, né, nas 4 rodas. Alguns equipamentos têm. Normalmente são os equipamentos maiores, que você, por exemplo, você consegue andar com a máquina, fazer assim com os pneus, né, que você consegue ter um giro menor, ou virar as 2 rodas de assim para você poder andar como se fosse um caranguejo. Essa função, ele é para você separar entre o modo rampa e o modo rápido. Esse daqui seria a ignição do equipamento, o aquecimento de vela igual temos lá embaixo, o botão de emergência, né, descida de emergência. Aqui se a máquina tiver a questão de gerador, buzina, e esses daqui são os indicativos de falha dela, seja falha do braço primário, falha de inclinação ou falha de nivelamento do cesto. E aí quase todos os comandos delas são baseados em joystick. Então aqui você tem o braço primário, subida e descida, giro da mesa. A abertura, né, para baixo e fechamento da lança do primário. Aqui o braço secundário, ele para subir e para descer. E o braço secundário ele tem uma lança embaixo, né, dentro dele também. Então ele, quando ele termina de subir o braço secundário, ele automaticamente já começa a subir a lança do secundário. E aqui você faz o deslocamento para frente, para trás e vira a direção para um lado e para o outro. As únicas 3 funções que não são pelo joystick são as 3 aqui, que é o jibe, o nivelamento do cesto e aqui o rotacionador do cesto, chamado rotate. E aqui, ó, aquela caixinha preta, né, ali embaixo, ela é exatamente o sensor de nivelamento da máquina. Então é ele o responsável por fazer essa leitura se o cesto da máquina ele está nivelado ou se ele está desnivelado, trazendo assim o risco para o operador se ele estiver desnivelado. Aqui tem um erro muito comum que acontece com a Z80, que é onde muita gente considera ela uma máquina ruim porque ela trava, mas na verdade ela trava por conta de segurança. Então aqui, ó, só mostrar. Liguei a máquina, certo? Então aqui, ó, ela está elevada, certo? Então aqui eu vou fazer
o desnivelamento do cesto. Então, eu vou desnivelar o cesto dela aqui. Então aqui, ó, aqui eu desnivelei. Aí ela começa a dar falha. Então eu vou tentar subir ela. Olha lá, ela apita e não sobe. O braço não mexe. Vou tentar o braço secundário. Também não vai. Então, ou seja, nessa posição a máquina está travada. Em alguns momentos eu consigo simplesmente vir aqui, voltar o nivelamento do cesto dela para a posição correta. Então, quando o cesto já está nivelado, pronto, ela para de apitar e aí eu consigo fazer o movimento. Aqui, ó. Aí ela já começa a subir. Então, veja que o braço vai subindo, ó, porque eu já desbloqueei ela. Em outros momentos, aí além do botão de nivelamento, você precisa acessar essa chave lateral. Ela serve exatamente como um desbloqueador do nivelamento. Aí sim você consegue desbloquear a máquina e continuar fazendo a movimentação. Aqui agora, pessoal, eu vou fazer uma movimentação dela, né, básica, subindo todo o equipamento, só para vocês identificarem quanto tempo ela demora para poder sair do zero e até o ponto máximo do equipamento. Vamos lá. Aqui eu vou fazer agora a movimentação dela, colocando ela como se fosse trabalhar em altitude negativa, né, que é o que o pessoal chama. Então seria exatamente eu levantando todo o braço secundário dela e abaixando o primário. Então exatamente aqui. Aqui eu já tô, você vê que eu tô com o braço primário abaixando e vou levantando o secundário. Agora eu vou levantar ele todo. Aqui, basicamente, é o seguinte, vocês vejam que ela está totalmente com o braço secundário levantado e o braço primário abaixado, né? Então aqui ainda falta a lança para eu abrir, só que basicamente aqui eu já estou no chão. Para que serve isso? Vamos dizer que você vai precisar trabalhar na parte de baixo de uma ponte, alguma coisa assim, que você coloca a equipamento em cima da ponte e trabalha na parte de baixo dela. Ela consegue trabalhar até 3 metros nesse formato, 3 metros para baixo do nível dela. Então acaba sendo uma opção interessante. Sem contar que, dessa forma aqui, eu consigo também levantar ela sem precisar baixar o secundário, o que agiliza também o fato de pegar um material, alguma coisa, enquanto você está trabalhando com o equipamento na altura. Aqui vocês viram exatamente esse movimento do negativo, né? Porém, esse movimento é o que mais causa falha no sensor. Então, quase que sempre, quando você faz ele, o ideal é você não parar o equipamento, né, ou então não deixar o cesto desnivelar tanto, porque senão ela vai travar, entendeu? Então é uma função prática, porém acaba sendo trabalhosa. E é isso, pessoal. Hoje a gente finaliza aqui o vídeo, né? Se você está gostando do conteúdo, curte, comenta e compartilha. Valeu!